Santa Receita iniciou em julho uma série super importante sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e os direitos fundamentais que por ele são garantidos. Cerca de 33 milhões de brasileiros são idosos, o que corresponde a 15% da população. No terceiro episódio da série, o tema é a Previdência e a Assistência Social, já que cerca de 25 milhões de idosos recebem algum tipo de benefício. Sobre o assunto, a gente conversa com a advogada especialista no Estatuto da Pessoa Idosa, doutora Márcia Miller. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Tudo Tudo ótimo. Viu? Melhorou? Estamos no caminho, estamos no caminho bom. certo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Doutora, quando a gente fala de previdência e assistência, eu acho que é legal a gente explicar o que é cada um, porque as pessoas confundem um pouco. Então, o que é a previdência? Na verdade, eu vou já direto ao ponto. A previdência, você imagina que você tem um cofrinho, que todo mês você precisa contribuir com esse cofrinho e no final você vai poder estourar seu cofrinho. Já a assistência social, você não precisa de contribuição. E o que é muito mais assim interessante, né, que até no caminho eu estava conversando aqui com o pessoal de vocês, que a gente está falando de 2 idosos. Porque a Previdência, a gente está falando, gente, que ela fazem 136 anos que existe. Isso. A primeira Previdência, ela foi pelos ferroviários, porque eles eram funcionários do Império, então eles foram os primeiros a ter, né, o benefício da Previdência Social, e aí depois veio até hoje. Já a assistência social, ela já é também velhinha, ela tem 50 anos, vocês acreditam? Olha, que legal. Com base no que você falou, os números que você apontou, é de alarmar, porque, né, como é uma lei que nós temos que já faz mais de 50 anos que temos ela, trazendo por um número mais acessível para a gente colocar, seria 100 idosos, dos 100, 75 eles estão na Previdência, que eles estão aposentados, dos 75 os idosos, 6, eu estou falando 6, só que tem o benefício do BCP que a gente fala, né, que é o benefício da prestação continuada. Por quê? Falta de informação. Mas então quer dizer que esses outros 19%, 19% têm direito? Infelizmente, porque o que acontece que a gente vai adentrar? Para poder ter esse direito, né, assistência social, a gente precisa preencher alguns requisitos. Mas nós a minha equipe fizemos um levantamento, né, no último ano, e assim, a falta de informação é o auge, deu 70% realmente a falta de informação dessas pessoas, e um percentual aqui vocês não vão acreditar, vergonha. Vergonha. Está pedindo algo, né? Você disse tudo, vergonha. Aí o idoso ele tem vergonha porque ele não contribuiu, tem alguns que acham que não acha justo porque eles não contribuíram, e não é assim. A ideia, na verdade, como estou te falando que são um de 136 anos e um de 50, é o quê? Quando se criou-se, né, essa ideia foi para tentar erradicar um pouco a pobreza. Então a gente está falando da assistência de 1974, tá? Vamos lá, 1974 criou-se, só que aí criou-se com alguma limitação. Os idosos tinha que ser 70 anos mais, e eles só poderiam ter meio salário mínimo. E eles tinham que ter o quê? Contribuído com alguma coisa. O que aconteceu, né? A nossa Constituição, sempre que eu falo, né? A doutora da Constituição, sim, a nossa Carta Magna, ela veio e ela estabeleceu algumas regras melhores para os idosos e as pessoas que têm deficiência. Então, atualmente hoje, né? A Constituição, ela garante, é um direito, gente, não fique com vergonha, é um direito. Não pode ter. E existem pré-requisitos da mesma forma. Exatamente. Aí o que acontece? Antigamente era considerado, né, que a gente vai entrar nessa pergunta, eles recebiam, era uma receita que recebiam mensalmente, só que era vitalícia. E aí o que mudou? Hoje, além de ampliar, ela não é mais vitalícia. A cada 2 anos a gente tem que fazer o quê? Fazer o recadastramento, verificar, para ver se tem a condição. Porque a ideia é o quê? Erradicar a pobreza, é fazer a roleta rolar, para que outras pessoas possam receber. Então, assim, não é uma coisa que você deu para sempre. Então, antigamente era meio salário mínimo, só que era vitalício. Então, agora já não é dessa forma. A cada 2 anos você precisa comprovar novamente se você está naquela situação ainda. Exatamente, de vulnerabilidade. E aí, a partir do momento que você consegue fazer essa comprovação, abre muitos caminhos. Por quê? Porque aí você entra na tarifa social. E a tarifa social hoje, que poucas pessoas conhecem, que a gente estava conversando sobre
ônibus, né? Que a gente pega ônibus, transportes e tal. Então, por que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, se todos somos idosos? Então, tudo depende, que a gente tem aquela classificação, lembra? Super idoso, 80 anos tem mais, 60 anos são todos, e 65 é onde que a gente chega nessa assistência social. Então, com 65 anos, abre o leque, você tem a tarifa social em conta de luz, que você pode ter até 60% de desconto, IPTUs, né? A gente tem até taxa de lixo para algumas cidades. Que é isenção. Então, assim, tem uma isenção 100%, tem telefone, internet, mas isso, o que acontece? A gente tem que sempre ter em mente, né, que a Previdência você contribuiu, então você pode ter um pouco mais que um salário mínimo. E a pessoa que ela trabalha, por exemplo, de uma forma, não informal, mas vamos dar um exemplo aqui, que ela trabalhou na casa de uma família durante muitos anos, né, que isso acontece muito no Brasil ainda, né, que ela não tem um registro, nada, e ela sai da casa dessa família. Ela já é uma pessoa idosa, ela entraria em qual benefício aí? Então, agora, por isso que eu falo, o Estado ele vem e acolhe. Então, como eu falei para vocês, o benefício que ela vai entrar para poder prestações continuadas. Esse vai ser o benefício dela, porque ela não tem contribuição, não tem nada, só que é limitado em um salário. Mas está ótimo, mas é limitado em um salário. Justamente o Estado veio e abraçou ela. Ela não houve recolhimento, ela não teve nada, então ela ia ficar quê? Ia ficar, né, sem nada. Então, o que o Estado veio com o intuito, né? Uma das políticas públicas do nosso Estado, do nosso Brasil, é o quê? Erradicar a pobreza. Então, veio e acolheu ela. Então, essa senhora, ela está acolhida, ela vai numa prefeitura. Há um outro ponto importante. Quando a gente pensar em previdência, a gente pensa em INSS. Quando a gente pensar em assistência social, a gente pensa em CRAS. CRAS é um centro, né, que a gente tem, que ele é justamente para fazer esse acolhimento. Ele foi criado justamente para poder dar essa assessoria a essas pessoas. E o que tem lá? São mais de 8 mil. Olha que diferença. INSS a gente tem 1.500 nível nacional. E o CRAS nós temos mais de 8 mil. Por quê? Aí a pessoa vai lá, essa primeira porta de entrada, doutora, o que eu faço? CRAS. Procura, vai à prefeitura, toda a prefeitura tem, como eu te falei, são 8 mil, então a maioria dos lugares tem. Aí quando você entra lá, você vai colocar esse fato. Trabalhei, toda essa situação que você colocou aqui, Léo. Aí eles já vão direcionar, eles vão pedir algumas documentações, fazem um tipo de uma assistência social, porque eles vão lá para averiguar, para verificar se o fato é real, se é isso mesmo. E se essa senhora morar sozinha, ou morar, né, com o esposo dela, ou com o filho tal, hoje, graças ao nosso estatuto, porque, né, a base é a Constituição, e aí veio o estatuto. Ele estabelece no nosso estatuto que não conta mais essa renda. Então, vamos supor, o filho que está ganhando R$1.000, R$1.500, o filho ganha. Aí, então, ela vai poder pedir? Sim, porque ela tem um valor que ela ganha, que a gente fala que é uma renda per capita. Para as pessoas entenderem, é o quê? É o valor de um salário mínimo dividido por 4. Então, aí vai dar uma renda per capita que hoje é R$353. Então, ela vai poder pedir. Por quê? Porque a renda que tem na casa dela comporta, então ela tem esse direito. E outras pessoas que perguntam, doutora, mas e se eu tenho 3, 4 casas? Né? Eu posso ter esse benefício? Pode, porque o que a gente fala, a espinha dorsal desse benefício não é a quantidade de bens que você construiu ao longo da sua vida, e sim hoje a sua atual situação e a sua renda. Se você tiver uma renda que seja inferior, você vai conseguir. Não importa se você tem 3 casas, 4 casas. E, doutora, e eu posso perder? Nunca se perde. Olha só que interessante. Sempre fica suspenso, porque a ideia é essa, sabe? A ideia é o quê? É você tentar gerir para que não ocorra, né, essa vulnerabilidade que nós temos, ajuda a todos. E aí, você conseguindo fazer essa gestão, o que vai acontecer? A cada 2 anos, então hoje já... Eu não preciso. Por exemplo. Só que aí amanhã você precisa. Então, uma suspensão, né? Não corta isso, muito bem colocado, porque não pode falar assim, é cancelado. Não, nunca é cancelado. Não é cancelado, é suspenso. Porque hoje essa sua situação, tem uma outra situação que, né, às vezes acontece, idosos que vão presos. Ele estava lá, ele perde. Não perde, é suspenso. Saiu, cumpriu, foi para casa,
sem problema. Na casa de idosos, e se a pessoa está na casa de idoso também, né? Porque tanto os aposentados quanto essas pessoas que são beneficiárias, o que acontece? Elas vão para a casa do idoso e lá é 70% que desconta só. Não pode mais que isso. E os outros 30% é entregue para os familiares e para o próprio idoso. Então, é interessante essas duas modalidades. Foi muito bom a gente colocar a previdência, porque dá para a gente fazer realmente um contrapeso, a diferença. 13º, a previdência tem, porque você contribuiu, você tem. Aí você tem o 13º, mas já o benefício você não vai ter. Muita gente fala que esse benefício é conhecido como LOAS. Tá tudo certo, Sim, é tudo isso que eu ia bem, perguntar. tá tudo bem, gente. Aqui a LOAS foi que criou, mas tá tudo certo. Se falar LOAS, o ECP, benefício de prestação continuada, tá tudo certo. Vocês ficam tranquilos. O importante é que vocês não podem se ocultar, vocês não podem ficar com medo e vocês têm que buscar isso. É que o LOAS não é só para idoso, né? Exato. E se a pessoa já tem Muito obrigada. uma bolsa alguma coisa, por exemplo, Uma ela bolsa também família. pode, uma bolsa família, por exemplo. Olha que interessante, Chaves. Direito assim, é fantástico. Porque o que estava acontecendo? Estava dando conflito. Porque, na verdade, o BCP ele é um direito, a bolsa é um programa. Então, estava dando muito conflitos, né? Porque tinha, vamos supor assim, o meu avô, ele não pode porque eu estou recebendo Bolsa Família. Agora, em 2023, nós estamos aqui trazendo aqui para vocês que não precisa mais, não conta mais. Então, o que acontece? A pessoa ela tem esse direito, né, de receber a bolsa, né, para cada filho, né, R$150, conforme a idade vai, né, diminuindo, e isso não vai computar para poder ser uma renda per capita para você poder receber o seu benefício. Então, o idoso, o avô pode receber. Doutora, dentro da mesma casa, 3 pode receber? Pode, porque são direito da lei, direito constitucional, não é favor, porém ela não conta. E o estatuto aqui ele trouxe, ele tem um artigo específico que fala, que a gente sempre pede para a gente colocar lá o nosso QR Code, e que mostra que hoje não pode mais computar esses valores. É neutro, então se tem 5 pessoas que moram na sua casa e essas 5 trabalham e 2 recebem BCP, não vai contar os 2 BCPs nessa renda. Isso é fantástico, não é? Muito bom, muito direito, bom. Então, direito adquirido, né? A partir dos 65 anos, exatamente, procura o CRAS e aí você conversa e fala da sua situação. Aí averiguado isso e depois de quanto tempo, mais ou menos, que já começa a funcionar? Tá. A porta de entrada é isso, que a gente sempre tem que ter o caminho, né? 2 caminhos que eu gosto sempre de enfatizar nas minhas palestras. Diz que sei, para qualquer coisa, se vocês esquecerem, qualquer coisa, não é só violência, tudo. Eu não lembro, a doutora falou lá, diz que sei, que eles vão te orientar. Abriu a porta, primeira coisa, o CRAS é a abertura de tudo. Chegou lá no CRAS, eles vão fazer porque cada caso é um caso, tá? Aí o idoso vai fazer um levantamento, vai pedir alguma documentação, e aí eles vão fazer uma visita social para constatar a situação de vulnerabilidade. Constatou, normalmente dá de 90 dias, 3 meses, tudo depende da rotina, como que está assim, a cronologia de cada município, e é rápido, só que aí é legal, se demorar um pouco, conta a partir do momento que você deu a entrada. É retroativo, você recebe depois. E é uma coisa que é interessante, que antes não podia, o empréstimo consignado. Lembra que eu falei para vocês que a gente está falando de 2 idosinhos? Porque antigamente, como eu falei para vocês, que a gente está falando que esse primeiro benefício, ele era vitalício. Né? Por ele ser vitalício, o que ocorreu? Muitas pessoas, né, aí a pessoa até fala assim, mas aí depois que aconteceu? Não, direito adquirido. Só que muitas pessoas optaram para ficar vitalício. Por quê? Porque a cada 2 anos o BCP ia ser renovado e de repente se você não tivesse nessa condição, você ia perder. Porém, algumas pessoas, elas optaram para manter, não trocar, elas não fizeram essa transição. Então, o que ocorreu? Quando aumentou o salário mínimo, agora não tem, né? Muitas pessoas já se foram, né? Agora, atualmente, como você falou aqui, ampliou, diminuiu a idade, ampliou e deu essa condição para a pessoa pedir com quanto tempo de 65 anos, pessoas também de capacidade reduzida também, mas tudo isso sempre através do laudo. Constatou isso, verificou isso, você já consegue ter automaticamente, só que você só não vai ter o 13º, né, como eu falei para vocês. E também não dá para pegar empréstimo.
bom, é uma ajuda. Porque É uma ajuda, mas as empresas de empréstimo também, elas também podem agir de uma maneira meio escusa. Ajuda, Léo, mas sabe o que acontece? O que acaba acontecendo, que agora já está na Câmara, já foi decidido, é o quê? O idoso, ele é aposentado, vai lá e faz um consignado, já é automático. Lembra que a gente falou? A aposentadoria, ela é vitalícia. Mas o benefício não é, Léo. Aí o que vai acontecer? O idoso pega um benefício em algum banco, vai lá, né, faz uma parcela de 60 meses, que é o mínimo que fazem, né, 5 anos, e com 2 anos ele perde o benefício. E aí paga como, minha gente? Por isso que a gente está aqui para conscientizar. Vão fazer empréstimo? Vocês têm que condicionar, lembrando que são 2 anos. Não é mais que isso. Não é mais do que isso. Tem uma perguntinha para você. Legal. Vamos lá. Boa tarde. Além da aposentadoria, o idoso que necessita de cuidados tem direito a algum auxílio? Pergunta da Bruna. Boa, Bruna. Então, boa. Então, ó, ele está falando assim, ó, além de aposentado. Então, ele já tem uma aposentadoria. O benefício é assim, ou você escolhe um ou outro. Você tem que fazer uma escolha, o que sempre é mais vantagem. Igual também, aproveitando essa pergunta que ela fez, vamos supor, houve o falecimento. Então, se é aposentado, vai receber o quê? A família recebe, né? Se é casado ou não, vai receber a pensão por morte. Já o benefício não, porque ele é personalíssimo. Então vocês conseguem assim pegar a essência, ele é bem personalíssimo, é para aquela pessoa, é para aquela situação, é para aquele lapso temporal. Aquele momento ali dela, né? E aí qual é os outros benefícios que possa vir ter, né? Aí tudo depende das condições atual dele. Assistência com relação a isso, ele não vai poder, porque ele já é um aposentado. Isso é para quem, lembra, não tem contribuição. Sim. Mas ele pode ter qualquer uns outros benefícios que ele pode estar tendo, como se fosse, vamos supor, um benefício que ele tem, que a gente fala não é financeiro, né? Mas assim, muita gente não sabe. O ônibus é para todos, né? Mas é o interestadual, somente 2 vagas. Mas aí quando você vai nessas 2 vagas, que são suas, é só para quem tem acima de 65 anos, que entra na assistência social, nessa aqui. Ocorre que, se mesmo assim não tem essa vaga, ele tem um benefício, porque ele vai poder comprar a passagem por 50% de desconto. E muita gente não fala, não fala, não tem, então não tem, então tá, então não vou viajar hoje. Aí eles esperam para ver o dia que vai ter para poder ver se tem. Encaixar você lá. Mas é importante que vocês saibam, vocês têm 50% de desconto na tarifa. Então tem bastante coisinha. As tarifas sociais, gente, ela é realmente, o pessoal fala assim, nossa, mas é tudo. Tem bastante coisa. No CRAS, você tem uma lista, assim, eu só coloquei assim a base para vocês. A luz, a água, 50% de desconto. A partir do momento que ele consegue fazer o cadastro dele lá, tem um cadastro único, bonitinho, vai lá, faz uma investigação social, vê que está tudo certinho, aí ele já começa a receber. Parou de receber? Parou? Não está mais atendendo o requisito? Por isso que faz essa avaliação a cada 2 anos. Que eu acho que é coerente, né, gente? Com certeza. Muito bom. obrigada. De nada. Seja sempre bem-vinda. Ótimo, doutora. Muito obrigada a vocês. Eu vou falar que não é um prazer estar aqui, é um privilégio. Que bom. Poder fazer parte, né, dessa ideia que a gente está tendo de levar conhecimento para poucos. Exatamente. E qualquer dúvida, já sabe. Veja tudo, manda mensagem também para doutora@adv. Boutique Jurídica, o telefone é o 11 99 420 1680. Obrigada, doutora. Imagina. Seja sempre doutora, bem-vinda, valeu, viu? Imagina. Esclarecedor demais. Lembrando Legal, né? sempre,